Bem, vamos nós ao nosso programa hoje bastante histórico, cheio de detalhes interessantes da nossa cidade. Nós vamos fazer o primeiro bloco sobre o Boulevard Castilhos de França e o segundo bloco sobre o prédio Paris na América. Aqui está conosco a arquiteta e doutora em História pela UFPA, Márcia Nunes. Márcia, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Mauro, eu que agradeço para ti o prazer de eu poder estar demonstrando um pouco para falar do Boulevard e principalmente do Paris na América, que é um prédio que está no coração de todas as pessoas que moram e gostam da cidade. Bem, a sua tese de doutorado foi em torno do Boulevard, que se chamava Boulevard da República, hoje é o Boulevard Castilhos de França, né? Que foi a primeira grande rua larga da cidade. A cidade era restrita à Cidade Velha, aquelas ruas muito estreitas, né? E assim por diante. Isso surgiu numa época que Belém passava pela vida fausta, né? da borracha. Exato. Né? E foi justamente com o surgimento também do Porto de Belém. Como é que surgiu o Boulevard? Tá. Na verdade, o Boulevard ele vai surgir a partir da construção do Porto de Belém, mas muito antes disso, por volta de 1820, começa uma série de aterramento, onde a cidade, na verdade, ainda existia a praia, batendo por trás da Igreja das Mercês, onde hoje é a 15 de novembro. Então, ali onde hoje é o Ver-o-Peso, tinha uma praia. Onde é o Ver-o-Peso, tinha uma praia. Considerando o Ver-o-Peso mercado e a feira atual de hoje. Então era uma praia. Talvez seja por isso que a Igreja das Mercês seja de costas para a água. Exatamente. Por isso que ela foi construída para dentro da cidade. Que não tinha nada lá, era a Bahia, batia nela. Nas imagens que eu trouxe para cá e que elas estão sendo passadas você trouxe, agora. Isso. Aquela imagem era onde eu estava mostrando a série de... Aí é um contorno da Bahia, quando chegava no início... Que era um contorno praiano ali. Ali no litoral, né? Na sequência, depois dela, então... Nós vamos ter essa igreja de 1820, onde a gente vê a água logo ali do lado. E ali justamente era a praia, onde essa rua, que se chamava Rua da Praia, hoje é a nossa 15 de novembro. Então a água ia até a 15 de novembro. A água ia até a 15 de novembro. Só existia as casas do lado esquerdo da 15 de novembro, não existia casas do lado direito. E por isso começaram os primeiros aterramentos a serem feitos, Márcia, antes do porto. Como foram feitos? Foram várias gestões? Várias gestões. Cada um ia aterrando um pouquinho, não é? De intendência, justamente. Cada um ia aterrando. E na sequência também dessa imagem, eu queria que eu mostrasse a imagem de novo. Aí nós vamos vendo o aterramento, já aquela parte amarela é como se eu estivesse situando aquela imagem que vocês viram da Igreja das Mercês, em verde já é em 1820. Já é aterramento. Já é aterramento. O azul do outro lado também é outra parte do aterramento que ficava provavelmente ali na frente do Colégio Santo Antônio. Depois então é completado e naquela parte amarelada cor de ferrugem. A Rua Nova do Imperador, que essa Rua Nova do Imperador vai ser a que vai ser chamada de Boulevard da República na República. Então, interessante essa noção de aterramento já naquela época, né? Exato. Hoje em dia, o do seu Márcio se vangloriou como um grande aterramento do Portal da Amazônia, ele já veio bastante atrasado nessa história, né? Quer dizer que ali a frente toda já tinha sido aterrada. Onde é o Ver-o-Peso, onde é a Estação das Docas, foi tudo aterrado. Mas essa com uma tecnologia muito melhor a partir da construção do porto. Né? Esses outros aterramentos que a gente estava vendo até agora, esse momento de chegar à Rua Nova do Imperador, que era a antiga rua que se chamava do Boulevard da República, na verdade, ele era um aterramento muito precário. Sim. Né? Sim. E aí, com o entulho da cidade começava a ser jogado lá ali. E empurrado. Muitos vinham até de Quaraci, que chamava Pinheiro na época. Isso. Né? Vinham o entulho de lá e ia jogando ali. E era sendo aterrado, justamente. Pedaços de cerâmica, eu imagino, uma quantidade imensa. Bem, aí houve o dinheiro necessário, na época da borracha, tinha que ter um porto apropriado. Exato. Né? Nós estávamos em alta exportação da borracha, veio recursos necessários para a construção do Porto de Belém. Na verdade, houve uma licitação, onde essa licitação era uma licitação federal, e aí quem ganha essa licitação vai ser Farquhar. E ele, então, consegue a licença de também construir uma companhia, que seria a Port of Pará, e aí, então, ele faz todo esse aterramento por conta, dividido em dois trechos, que, na verdade, começava o primeiro, de onde é o Mercado do Ferro hoje, até a Doca,
E o segundo trecho começaria do Mercado do Ferro até o Arsenal de Marinha. Só que por conta, depois do declínio da borracha, não foi possível fazer essa segunda parte. E aí só foi então feita esse primeiro, que é onde nós temos acesso, onde hoje está a Estação das Docas. Então, né? E a Marechal Hermes ficou o completo início também. do Porto de Belém foram aqueles 3 armazéns onde hoje é a Estação das Docas. Justo. Aqueles 3 foram os primeiros construídos. Bem, e a Rua do Imperador, né? A Rua do Imperador passou na República, depois da República, tiraram tudo de nobreza. Justo. E passou a ser o Boulevard da República. Exato. E quem construiu foi a mesma construtora do Porto. Foi a mesma construtora do Porto. Só que aí o que acontecia? Nesse momento nós tínhamos um intendente que foi um dos nossos maiores intendentes, e no caso, naquela época, chamado de intendente, hoje o nosso prefeito, seria o nosso prefeito, e aí ele reina durante 1987 a 1911, e ele consegue, junto com a construtora de Percival Farquhar, fazer também todas as exigências que ele queria por conta de uma modernidade. O que seria uma Belém moderna naquele período? Bem, ali era o cartão de visita da cidade. Todo mundo chegava pelo Porto. Né? Chegava pelo Porto e tinha que ter uma rua bonita, iluminada. Justamente. E foi com essa ideia que ele foi pegar a ideia francesa de boulevard. As características do boulevards para lá. Só que aí os boulevards parisienses para cá. Só que as nossas características são totalmente diferentes em relação a própria posição da cidade, né? E na minha tese eu acabo chamando que esse boulevard que ele cria, junto, logicamente, com Farquhar, eu denominei esse boulevard de Boulevard Caixa, né? Porque, na verdade, a nossa malha urbana antiga foi totalmente preservada e aí, por conta desses aterramentos, nós tivemos uma extensão, né, de terras, no caso. Né? E a malha, então, foi totalmente preservada, diferentemente do que aconteceu no Rio de Janeiro ou em próprio Paris, que a malha urbana foi totalmente diferenciada. Bem, muito antes disso, o convento das Mercês já existia ali. Já. O convento das Mercês existe basicamente a partir de 1640. E tem o dedo de Lande na fachada. Tem o dedo de Lande na fachada a partir de 1758, 1753, depois e que ele acabou sendo incluído no aterramento. No aterramento, na verdade... O que foi bom, né? Que salvou lá. Maravilhoso. Imagina a água batendo ali. A Mercês tem uma história muito grande. Ela foi palco de vários cenários, várias disputas, né, até por conta da cabanagem também, que aí já é outro momento histórico, e perdura até os dias de hoje, né? Foi totalmente preservada. Tanto que no livro que talvez eu venha a escrever, talvez não, eu vou escrever e publicar por conta da minha tese, eu vou dar voz a uma senhora, que na verdade vai ser uma edificação. Vai ser a senhora Mercês que vai contar como surgiu o Boulevard da República. De todo o seu redor. Ao redor, porque ela ali presenciou tudo desde o início. Bem, agora também nós estamos muito próximo ali do Ver o Peso. Como é que ele se enquadra nessa história do aterramento? Tá. Essa parte do aterramento do Boulevard, por conta do Boulevard, quando o Farquhar começa também a fazer o próprio planejamento para ali, ele seria eliminado dali, né? Mas Antônio Lemos já tinha, em 1901, feito a inauguração do mercado do peixe, né? O mercado da carne, foi o primeiro? O mercado da carne foi o primeiro. Foi o mercado da carne, ele existe desde 1870, né? Quando ele funcionava só com um pavimento, e depois, em 1908, ele é construído o segundo pavimento, já na gestão de Lemos também. E todo decorado. Foi e aí que entra o Francisco Bolonha. Justamente, entra o Francisco Bolonha, entra com oh, meu Deus. A decoração a Belle Époque, né? Ele consegue colocar o estilo Belle Époque ali dentro, o Art Nouveau, né? E aí depois, então, vem a construção em 1901, a entrega de 1901 do mercado de ferro. Também para completar as necessidades. Então, eles foram muito próximos, muito né? próximos, A inauguração deles dois foi muito... Dos dois, ele modificando o segundo pavimento do mercado de carne, né? E eu tenho uma curiosidade também para falar nisso, que durante a minha pesquisa ocorreu. Esse mercado da carne, antes dessa reforma do segundo pavimento, eu conheci uma moça que o bisavô dela morava, quando ainda não tinha sido construído quando foi construído o segundo andar, ele morava na casa 47 pela 15 de novembro. E ele era um grande relojoeiro, um português grande relojoeiro, e que, na verdade, todas aquelas lojas que estão ao redor do mercado da carne eram de portugueses que eram independentes do mercado que funcionava internamente ali.
Hoje é outra caracterização. Não, mas hoje ainda são lojas independentes, né? São, mas fazem parte do complexo, né, do mercado. Naquela época não faziam. É oriental do mercado e ocidental do mercado. Justamente, oriental do mercado e ocidental do mercado, porque era como eles falavam naquela época a localização, né? Se referiam dessa forma. Bem, com esses dois mercados, naturalmente, começou a se organizar a Feira do Ver-o-Peso. Só que a Feira, na verdade, do Ver-o-Peso, na verdade, sempre aquela beira da praia, ela foi um espaço onde se vendiam mercadorias, né? Até por conta da doca do Ver-o-Peso, que era ali ao lado. Essa data que se comemora, que são, parece que dois anos só de diferença da fundação da cidade, é a data a partir dessa venda na praia. Justamente. Não é o mercado. Não é o mercado, não tem nada a ver com o mercado. Não é a feira em si, feira, né? justamente. É o local de venda. De onde existe a transação comercial, né? E aí essa transação comercial também, depois, por conta do Boulevard da República, ele passa a vender outros tipos de produtos. E não só esses que vinham do interior, né? E começa a transação realmente com muitas importações e exportações. Mas a Feira do Açaí já é dessa época? Aquele espaço lá da Feira do Açaí? Já, mas não era caracterizado, não fazia parte, né? Sim. Naquela época. Hoje em dia, depois do tombamento, ele faz parte. Mas naquela época não tinha essa caracterização do complexo, né? Na verdade. Eu ouvi alguma coisa que nós tivemos uma sede de uma Bolsa de Valores na época da borracha, exato, né? Que ocupava aquele espaço onde hoje é a Praça do Relógio. Exato. Por conta do grande desenvolvimento, né, o boom da borracha, de Antônio Lemos estar trazendo e comercializando todas as riquezas, foi colocada em pauta a construção da Bolsa de Valores. A gente também tem imagens da Bolsa de Valores aí e podem começar a ser passadas também as imagens, né, que eu trouxe para a gente poder ir a Bolsa de Valores que ocupava, na verdade, o que hoje é a Praça do Relógio. A Praça do Relógio, E por que ela foi demolida? Por conta, acabou o dinheiro em 1914. Ela não foi nem concluída? Não foi concluída. Aí ela chegou a ser construída até um primeiro andar, né? E depois ela foi demolida por conta de não haver realmente mais recursos. Que bom, né? Hoje a praça é bem mais bonita. Tinha coisas ali que se não tivessem existido ou que pudessem ser demolidas, seria muito melhor. Aquele casario todo no Boulevard Castilho França, que pega todo ali a volta do Ver-o-Peso, da doca do Ver-o-Peso, isso tudo também foi projetado. Não foi por acaso, cada um saiu construindo o seu. Não. Teve um projeto único. Não teve um projeto único. Na verdade, eram muitos estrangeiros que vinham, né, de fora, de várias nacionalidades também. E aí, as características, as modificações, Lemos impõe, então, por conta do plano da intendência, da prefeitura, ele impõe um certo plano de como as edificações deveriam ficar adequadas para essa nova era, né? E aí, então, ele faz o uso da platibanda, tira os beirás, faz o uso das platibandas em todos aqueles sobrados, né? A colocação de azulejos já existiam em alguns são azulejados como ainda existem até hoje, né? Sendo que com o tombamento, depois a última quadra, que é onde hoje está o Banco Central e o Ponte do Açaí, com aquela também nova construção, né, totalmente descaracterizando totalmente, essa última quadra não faz parte do tombamento, né? Por isso que estão mexendo. É uma pena que descaracteriza totalmente o entorno e toda a história do Boulevard. Aqui hoje se chama de Praça dos Estivadores, sim, estava no projeto e ela tinha alguma determinação diferente do que hoje existe lá? Não, naquela época também, por conta do Boulevard, existia a necessidade de eu ter ruas largas, a iluminação, as edificações padronizando, né, as laterais dessas ruas, né, e as áreas ajardinadas. Por quê? Porque as pessoas faziam agora parte da cidade também. Elas queriam desfilar. Então, nós tínhamos, onde hoje é a Feira do Ver-o-Peso, nós tínhamos uma grande área também ajardinada. E a segunda área também seria aquela lá próxima da Presidente Vargas. Márcia, aquela área lá passou por Rua do Imperador, Boulevard da República. E a partir de quando se tornou Castilho França? 1930. Por conta do novo governo. Federal, né, no caso, né, Getúlio Vargas. Aí muda-se o nome das ruas. Era tão bonito o Boulevard da República. Mais bonito, eu também preferia. Sim. Tanto que para mim, até nas minhas aulas eu acabo falando só Boulevard da República do que o Boulevard Castilho França. Mas a gente, para contextualizar, tem que lembrar bem aquela doca do Ver-o-Peso, aquela urbanização. Isso foi feito quando?
quando então a Marechal Hermes chega lá na doca, né? Nós estamos falando na doca, não no reduto. Quando a Marechal Hermes chega à doca, então começa... A doca do Ver-o-Peso. Não, a doca do Ver-o-Peso já existe há muitos anos, né? Há muito tempo. Que era o Igarapé, que era né? onde começava realmente a boca do Piri, começava por ali, e ali sempre existia. Existiu aquela casa do Ver-o-Peso, que era onde inicialmente eram cobradas as taxas, né? Das mercadorias, as cobranças de impostos. Aquilo, né? tudo também é aterrado. Aquilo ali vai fazer parte do aterro, porque a gente porque vê depois... um paredão ali no Forte do Castelo, que a gente vê que ali era... Isso vai ocorrer, apesar de Farquhar querer colocar aquilo abaixo, mas a cidade se revolta. Lemos, então, consegue com que isso não venha abaixo, porque ele queria demolir o mercado de ferro, né? E aí ele acaba urbanizando... Alegando o quê? Por que ele queria tirar o mercado de ferro? Porque não constava no projeto que ele tinha idealizado, não constava aquele mercado ali. Era para escoamento mesmo das mercadorias, talvez fossem feitos mais galpões, né? Cada galpão daquele tinha por volta de 100 metros por 20. Então, de repente, ele iria pensar estender mais aquela área de galpões, apesar de ter toda aquela área da Marechal Hermes, né? São 12 galpões ao todo, na verdade. Muito interessante. Nós vamos a um breve intervalo e na volta nós vamos voltar com Paris na América. Ok? Tá? Eu volto já.